Agora Deus vai pegar um homem, através desse homem Deus vai formar uma nação. E nós sabemos que a nação é a nação de Israel. Este homem é Abraão, que ainda naquele tempo chamava Abrão, mas Deus chamou aquele homem, tirou da casa do seu pai, do meio da idolatria, do meio daquela situação contrária, só para mostrar que Ele é Deus. E quando Ele faz promessa, não importa. Deus não quer saber a situação da tua família, se a tua família tem condições financeiras ou não, se a tua família serve a Deus ou não. A única coisa que Deus precisa é de alguém com o coração disponível. Deus encontra Abraão, e agora de Abraão começa toda a caminhada. De Abraão vem Isaac. E eu acho interessante porque Deus faz a promessa a Abraão, e a promessa que Deus faz a Abraão é que Deus iria fazer uma grande nação. E Abraão, irmãos, é uma pessoa que ele não precisava ver, bastava ouvir e ele acreditava. Abraão é uma pessoa que nos ensina que melhor do que ver é ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. O problema é que nos dias de hoje as pessoas não se contentam somente em ouvir, elas querem ver. Só que aquilo que eu vejo, irmãos, para isso não precisa esperança. Mas quando eu estou com meus ouvidos sensíveis e eu escuto a voz do Espírito Santo, mas isso é tão bom para a igreja, porque o primeiro princípio da apostasia é que a igreja não iria mais ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que Apocalipse vai dizer assim: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Abraão ouviu, e de alguma forma, eu não sei explicar como, Abraão começa a agir agora dentro de projeção profética. Porque quando Deus fala para Abraão dar o seu filho Isaac, o seu único filho, Abraão não pensa duas vezes. Abraão vai lá oferecer Isaac. E Abraão talvez não sabia, mas o que ele estava fazendo era profético. Abraão estava entregando uma primícia sem saber. Enquanto Abraão está levando Isaac, Deus está olhando no céu e está falando assim: não, eu gostei. Está entregando uma primícia. As coisas estão acontecendo do jeito que eu preparei. O propósito de Deus começou a acontecer, irmãos. Cada coisa que Deus planejou foi acontecendo. Aí você vai entender. Abraão, ele entrega Isaac. De Isaac nós sabemos a história. De Isaac nós vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, alguém se destaca, José se destaca. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José vão pegar José, vai vender José. Eu começo a ver algumas coisas interessantes na vida de José, porque isso daí vai me motivar a permanecer firme aonde Deus me colocou. Porque quando nós servimos a Deus, não é porque estamos servindo o Deus Todo-Poderoso que tudo vai dar certo na nossa vida. Vai ter algumas coisas que vai parecer, você está dando errado, mas é a forma que Deus tem de trabalhar conosco. Quando vem as perseguições, é Deus dizendo assim: é porque o meu propósito vai acontecer na tua vida. Se você está sofrendo alguma perseguição, se você está sofrendo alguma coisa contrária àquilo que você procura, aquilo que você entende como certo, é o primeiro sinal de que você está no centro da vontade de Deus. Porque Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que você precisa. E o que você precisa é até contrariar a sua vontade, mas nunca contraria a vontade de Deus. Então nós olhamos para José, e José começa a viver uma situação meio estranha, porque os irmãos de José vai fazer tudo de ruim para José. Vai chegar um momento que José só foi levar alimento para os seus irmãos, mas os seus irmãos vão jogar ele numa cisterna. Ô irmão, você toma café na sua casa, você sabe como funciona. Quando nós estamos comendo pão, as migalhas começam a cair, os pedaços, as cascas de pão vão caindo na mesa. Imagina José dentro daquele poço, dentro daquela cisterna, e aquelas migalhas caindo. E Deus já estava liberando uma mensagem nas entrelinhas para a igreja no dia de hoje. É Deus dizendo assim: se eu tenho promessa na tua vida e você crê nisso, ainda que hoje você está comendo migalha, mas não vai ser sempre desse jeito, a roda vai girar, porque aquele que está comendo migalha hoje está sendo preparado para algo maior. Filho de Deus, glória!
hoje pode ser que quando Deus nos exaltar, o nariz empina. Eita, é verdade. E o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. Deus não tem ninguém batendo no peito e falando assim, eu consegui porque eu estudei. Eu consegui porque eu tenho uma amizade. Deus não precisa de amizade humana para poder honrar um homem. Deus não precisa de ninguém poderoso na terra para poder honrar uma mulher. O que Deus precisa é alguém que está disposto a sacrificar, que alguém que está disposto a entregar-se para Ele. José está entendendo tudo aquilo e você vai saber que José, ele compreendeu a forma de Deus trabalhar. Porque a Bíblia vai dizer que depois José ele está lá no Egito. Os irmãos dele chegam. Ele vai se revelar no capítulo 49 de Gênesis. E ele vai começar a dizer assim, não, o que vocês fizeram, aí, na verdade até tramaram mal contra mim, mas Deus converteu em bênção. Se você quer, levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar que aquilo que tramaram de mal contra a tua vida, o nosso Deus está convertendo em bênção para a tua casa. Eu quero dizer para você nesta noite que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Não vai prosperar. Aquilo que o diabo tramou não vai prosperar. Não vai, mano. José está entendendo tudo. Irmãos, vai chegar um momento que Deus vai permitir que nós passamos situações igual a situação de José. Vai chegar um momento que alguém vai pegar a nossa túnica, vai arrancar a nossa túnica. Eita, meu Deus. Vai chegar um momento que alguém vai sujar a nossa túnica. Pode chegar um momento de alguém até tirar a nossa roupa como a mulher de Potifar. E isso é lícito que aconteça. Mas permaneça fiel no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque o diabo ele pode até tocar naquilo que está por fora. É por isso que o diabo, irmãos, ele sai endemoniado dos cultos que nós temos presenciado nos dias de hoje. Porque ele tem feito tudo para poder parar o homem e a mulher. Ele tem colocado enfermidade, ele tem fechado porta. Mas mesmo assim, nós temos pessoas se alegrando, colocando a melhor roupa, passando o melhor perfume e dizendo assim, eu vou para a igreja. É mais um dia de campanha. Mas eu sei que o propósito de Deus é maior. Espírito Santo, aleluia. O propósito de Deus é maior do que as perseguições que nós passamos. E as perseguições que nós passamos, elas só estão nos preparando. Irmãos, para você ser um campeão, você tem que passar por algumas lutas. Você tem que correr algumas corridas. Para você alcançar o troféu lá na frente, você tem que ter alguma experiência para contar. Vai ser necessário você percorrer alguns caminhos para lá na frente você valorizar o lugar que você está. Mas de uma coisa nós temos certeza: Deus nunca perde o controle. Aí nós vemos, começa o livro do Êxodo. Não sei se você sabe, mas 430 anos depois que o Gênesis se encerra, José ele preparou o caminho, ele chamou a família, ele falou para os irmãos, pode chamar o pai, vem todo mundo para cá, porque vocês não vão perecer nessa fome que está vindo aí. E eu acho isso aqui muito interessante, porque Deus ele tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, mas só que se Jacó permanecesse onde ele estava, aquele povo acabava. E ainda que aquele povo acabava, é claro que nós sabemos que o nosso Deus tinha poder para fazer outra coisa. Mas o melhor, irmãos, é que Deus foi preservando aquela família, porque daquela família viria o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você? Aquilo que Deus começou na tua casa, talvez você não veja os frutos, mas vai alcançar os teus filhos, os teus netos. Maravilha! Deus, glória! O nosso Deus é um Deus de pacto. E o pacto que Deus fez com você vai alcançar todos os teus filhos, vai alcançar os teus netos, os teus bisnetos. Não importa quanta geração, mas por causa da sua fidelidade, Deus vai guardar a sua casa. Glória a Deus, aleluia! Deus guardou a casa de Abraão, irmãos. Maravilha, Jesus. O povo está lá, o povo foi para o Egito. O povo estava no Egito, vivendo tranquilo.
vão passando. Se esquece de tudo aquilo que José fez. E coisa terrível, irmãos, é quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Porque a lembrança, ela gera gratidão. E a gratidão, ela gera fidelidade. Aleluia. Sabe porque tem muitas pessoas que não conseguem ser fiel a Deus nos dízimos, um exemplo? Verdade, meu Deus. Só pode sofrer com a amnésia. Ela não lembra de onde Deus tirou ela. E porque ela não lembra, ela não tem gratidão. Mas quando você lembra, você vai fazer que nem o salmista. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Porque a lembrança, ela vai gerar em nós gratidão, e a gratidão fidelidade. Mas o povo está se esquecendo daquilo que José fez. E agora se levanta um novo faraó. Esse faraó, ele vai olhar para aquele povo, e o povo está crescendo demais. O medo vai bater no coração. E agora o pensamento deles são: possa ser que alguma nação traga alguma guerra contra nós, e esse povo se junte à nação inimiga, e aí nós seremos derrotados. Então vamos tentar frear esse povo. E aí nós vamos para o capítulo 1, verso 12 do Êxodo, que a Bíblia diz que quanto mais faraó afligia, Olha aí, mais o povo crescia. Sabe o que é isso aqui? Deus está falando para nós que essa perseguição que nós passamos, esse processo que nós estamos passando, não é para nos matar, mas é porque Deus quer fazer com que em nós alguma coisa cresça. Bora, filha! Que o amor cresça, que às vezes tem pessoas que precisam que a humildade cresça. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam para gerar em nós aquilo que Ele espera. Então Faraó está oprimido, mas o povo está crescendo. E tudo isso porque Abraão ofereceu Isaac. Lembra que eu falei da primícia? Abraão entrega a primícia. Deus olha lá no céu e está falando assim: opa, se a primícia é santa, toda a massa também é. Aleluia, meu Deus. É por isso que Jesus é a primícia, irmãos. É por isso que a igreja é santa. Porque se a primícia é santa, toda a massa também é. Então, porque Abraão confiou, entregou Isaac, Deus está falando assim: não, eu vou ter que proteger todos os descendentes de Abraão. É por isso que você está com vida hoje. É porque Deus tem um compromisso. Talvez você não reconheça, mas você é resposta de oração de alguém. Verdade. Alguém gastou muito joelho por causa de você. É, meu Deus. Alguém orou por causa de você. E por causa disso Deus vai preservar a sua vida. E por causa disso, irmãos, as bênçãos de Deus vai te alcançar. E não adianta, irmãos. O problema do diabo é esse. É que ele não vai atacar qualquer pessoa. Ele vai atacar pessoas que têm história. Olha aí. Porque quem está vendo o seu momento não conhece a sua história. Verdade, meu Deus. Isso aqui é muito profundo. Tem pessoas que nos julgam pelo momento que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que isso é só um ciclo. Não importa a situação que eu estou hoje, o importante é que eu não vou permanecer assim para sempre. Porque não aparece ontem. Eu tenho uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. A sua casa tem uma história com Deus. Glória. E o diabo agora está tentando oprimir um povo que tem história, um povo que tem aliança, um povo que tem um pacto com Deus vivo. Deus só permitiu o povo descer para o Egito porque Deus... Às vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha. E nós nem precisamos entender, só confia. Deus não vai trabalhar do jeito que você está pensando. Eu sei que você planejou tanta coisa, mas Deus vai te surpreender. Porque não é do jeito que você pensou. Porque do jeito que você pensou, você pode até ter falado assim: mas como que eu vou realizar isso? Mas Deus está falando assim: não, não é do seu jeito, é do meu. E se for do meu jeito, eu garanto. Porque não é da sua força, mas é da força dele. O problema é que nós fazemos um plano e nós queremos prender Deus num plano que nós fazemos. Esse é o nosso mal. Mas a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é maior. Aleluia. É por isso que o faraó está olhando e não está entendendo. Não é para oprimir porque que o povo está crescendo.
agora. Eu tenho visto o que fizeram com o meu povo. Não gostei, estou descendo para resolver. Olha! Maravilha! Ou você acha que o que fazem com você Deus não está vendo? Aleluia! Ou você acha que há algum lugar que você possa se esconder? Se Deus conseguiu ver um menino escondido atrás das malhadas, Deus não Aleluia! se Deus conseguiu ver o Beatão atrás daquela árvore, irmãos, escondido com folha de figueira, você acha que Deus não pode ver você? O nosso Deus não é o Deus Baal, o nosso Deus é aquele que os cabelos é branco como a lã. O nosso Deus é aquele que os olhos são como chama de fogo. Oh, glória! Espírito Santo, aleluia! Eu creio, Deus! Deus está vendo. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, Deus está vendo. Eu creio! Deus está vendo. No momento dele, ele vai descer para te dar vitória. Eu creio. Deus está vendo, Deus está falando assim, não, eu vou descer para dar vitória para o meu povo. E o negócio é tremendo. Porque para nós entendermos, Deus interagindo, Deus intervindo neste momento, Deus se manifestando para falar com Moisés, Deus chamando Moisés como libertador desse povo. Talvez Moisés, irmãos, não tinha nem consciência do que ele estava fazendo, mas através de Moisés Deus queria realizar algo que era maior. Deus não queria que o povo permanecesse no Egito, Deus queria que o povo saísse de lá. E todo aquele período que o povo foi massacrado no Egito não ia ficar de qualquer jeito, não ia ficar sem paga. Deus ia dar o pagamento necessário. É por isso que quando o povo sai do Egito, ele sai com ouro, ele sai com prata. É Deus dizendo assim: tudo aquilo que o povo tem para você, Deus vai restituir. Tem restituição de Deus para a crente. Aleluia! Foi até ali onde nós estávamos. E foi de Deus, irmãos. Aleluia! Eu senti tanto Deus ali naquele momento. E naquele momento, irmãos, pela fé, eu vi uma espada no meio da igreja. Oh, glória! Só que a espada não era para juízo, a espada era para livramento. É porque enquanto você está aqui, Deus está dando livramento para alguém na tua casa. É porque enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém que é da sua família. Alguém que é importante para você. É por isso que essa espada estava aqui, não é juízo. É Deus dando um escape para alguém. Aleluia! Moisés vai nascer num cenário terrível. O cenário que Moisés vai nascer é um cenário de morte. E como que Deus ele confunde o homem mesmo? Porque no cenário de morte, está todo mundo esperando que o que vai ser gerado é morte, não vida. E se nós fizermos uma comparação sem ferir o texto, com Isaías capítulo 6, quando a Bíblia narra assim, na morte do rei Uzias, Olha aí, ele meu viu o Deus! Senhor assentado no alto sublime trono. Você percebe que no momento, no ambiente, no cenário de morte, Deus gera vida, mas para outras pessoas no cenário de morte, Deus abre visão. Essa pandemia veio aí, irmãos. A pandemia levou muita gente no cenário de morte, mas mesmo assim para outros Deus estava gerando vida. Para você Deus gerou vida. E para outras pessoas Deus deu visão. Teve pessoas que não conquistou em tempos normais, conquistou em tempos de